Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudo, reflexões e tratamento espiritual, né? De toda semana, toda terça-feira estamos aqui. E hoje, dia 23 de junho, é um dia muito especial para mim, para toda a minha família. É aniversário do meu filho, Estevão, que está completando hoje 3 aninhos de vida, né? E eu quero mandar uns parabéns para ele, que ele está me assistindo. Viu, Estevão? Parabéns, meu filho, que Deus te abençoe muito. E eu quero aproveitar e pedir para vocês já pegarem ou a jarra, ou a garrafa, ou os copinhos com água, para já deixar separado, prontinho para o momento da vibração, tá bom? Então vamos iniciar fazendo a nossa prece. Então nesse momento eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos, elevarmos os nossos melhores pensamentos e sentimentos ao alto, a Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, que nos permite estarmos aqui juntos na noite de hoje. Te agradecemos, Pai amado, por todo o teu amor, por ter enviado o nosso Mestre querido Jesus, que veio nos ensinar, exemplificar tantas coisas maravilhosas dos teus ensinamentos. Nós só temos a te agradecer, Senhor, por todas essas bênçãos, pelas nossas vidas, pelos nossos familiares, por tudo que tu nos oferece, mesmo que às vezes não entendamos ainda, mesmo que às vezes não consigamos achar um objetivo para o que acontece em nossa vida, mas nós te agradecemos por tudo, exatamente tudo que tu nos oferece. Pedimos que nos abençoe na noite de hoje, que derrame o teu amor, as tuas luzes sobre todos nós, todos, Senhor, que precisam de Ti nesse momento, encarnados e desencarnados, todos os habitantes desse planeta, onde quer que se encontrem, possam receber e sentir agora essa vibração de amor e de paz. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Permanece conosco, que possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, para conseguirmos retirar daqui as melhores lições para todos nós. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Bom, pessoal, na noite de hoje, deixa eu colocar aqui para vocês. Nós vamos dar continuidade à sequência do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, hoje dando início ao capítulo 16, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse capítulo, nós vamos tratar hoje dos 5 primeiros itens, tá? Aqui tá de 1 a 6, mas porque o item 6, ele fala da parábola dos talentos. E ele é bem extenso e como nós estamos no formato virtual, né, online, a gente não pode se alongar muito, não temos tempo. No presencial, ele faz parte dessa palestra de hoje, tá? Mas, quem sabe ele vem como uma próxima palestra, certo? Então, hoje nós vamos estudar do item 1 ao item 5 do capítulo 16, que é Não se pode servir a Deus e a Mamon.
Vamos entender melhor o que isso quer dizer, se é o que a gente realmente pensa, né? Vamos entender hoje que vai muito mais além. Algumas traduções do Evangelho, eles usam o termo riqueza, né, no lugar de mamon. Então ficaria: não se pode servir a Deus e a riqueza. Então a gente já vai entender melhor, né, o que isso quer dizer exatamente. Vamos passar aqui, iniciando com essa passagem de Jesus que está lá no Evangelho de Lucas, né, que dá início aí ao tema do capítulo 16. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Muita gente, né? Muitos de nós, quando lemos essa passagem, pensamos assim: mas se esse termo mamon está fazendo referência a riquezas, quer dizer que os ricos não podem servir a Deus, né? Então nós vamos entender aqui que essa riqueza não é só de bens materiais, né? E que há sim, né, como os afortunados seguirem e servirem a Deus, que isso não está ligado ao dinheiro, para os que sabem fazer o bom uso, né? Então aqui, na verdade, o segredo é o uso. Entre outras visões que a gente vai ter desse termo riqueza, como eu disse, não se trata apenas de bens materiais, certo? E Emmanuel, no livro, deixa eu mostrar para vocês. Esse livro aqui, pessoal, ele faz parte de uma série, é o Evangelho por Emmanuel, né? O Evangelho de Lucas por Emmanuel. Então tem o de Mateus, o de Marcos e o de João, né? São trechos tirados lá, comentados por Emmanuel. E essa passagem tem, né? Nem todas têm, mas essa tem. E Emmanuel vem trazer para a gente uma outra visão dessa passagem, né? De não pode servir a Deus e a Mamon. Então, o título da mensagem de Emmanuel é Um Só Senhor. Está lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Então, esse livro que eu mostrei para vocês é um compilado de vários livros. E aí Emmanuel, um trechinho só, diz: como o reino do Cristo não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Então vejam que aqui Emmanuel, ele já traz para nós umas palavras mais simples e claras, né? Outras palavras para clarear a nossa forma de entender essa questão de não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Tirando a ideia de que Mamon é só riqueza, é só bens materiais, né? Que a gente não pode ter dinheiro e servir a Deus, né? Aqui Emmanuel já vem falar da gente considerar também, algumas pessoas já fazem essa consideração, de Mamon como as coisas do mundo, né? Que fala aqui, não pode satisfazer a Jesus e ao mundo, né? Ou vai satisfazer um ou vai satisfazer o outro. Ao mesmo tempo, os dois não dá. Mas mesmo assim, ainda tem muita dúvida. Ah, então eu não posso fazer as coisas do mundo e servir a Jesus? Então, Emmanuel ainda traz essa outra visão, né, da questão do vício e do dever. Não existe o dever ao lado do vício, né?
como diz aí, eles não se alinham na marcha do nosso dia a dia. Então aí já começa a clarear um pouco mais, né, as nossas ideias. Quando ele diz essa questão de que não dá para satisfazer Jesus e ir ao mundo ao mesmo tempo, né, é porque não são nas pequenas coisas, né? Ele vem dizer aqui, nesse trecho mais abaixo, que nós somos servos dele, né? E precisamos atender-lhe aos interesses sublimes, com humildade. E para isso é necessário não fugir do mundo, e nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em célula de trabalho do Cristo. O que isso quer dizer? Né? Que não é para a gente fugir do mundo, viver fora do mundo, né? Até porque nós temos responsabilidades aqui, mas sim pegar a parte que nos cabe, né? Que nos foi confiada. Cada um aqui recebeu uma tarefa, né? Dentro dessa tarefa tem várias tarefinhas. Então, o que ele nos diz na questão de seguir ali, né? É exatamente a questão de prioridades, né? A gente não precisa fugir do mundo, mas a gente precisa saber o que é prioridade na nossa vida e, de fato, seguir, né? Não só dizer. De repente, por exemplo, nós podemos socializar, devemos, né? Mas, quando apareçam certas circunstâncias, nós temos que estar conscientes de qual a direção é a nossa, a seguir, né? Qual a direção correta, qual o caminho a tomar. É essa consciência que essa passagem vem nos trazer, né? Da questão de buscar primeiro, né, o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então é a questão da gente ter a firmeza, a certeza, né, do que é o nosso caminho, ou do que deveria ser, né? E aí, é tão difícil essa questão do desapego dos bens materiais que Kardec traz no item 2 desse capítulo, aquela passagem do jovem rico. Vamos assistir. Bom, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Uma coisa te falta. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me.
Em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quem poderá, pois, salvar-se? Aos homens é isso impossível. Mas a Deus, tudo é possível. Então, não é fácil, né? Viram aí o que ele falou, né? Que já seguia todos os mandamentos. Isso eu já faço desde a mocidade. O que ainda me falta? O que era? Justamente o desapego, né? Quando Jesus fala, vende tudo que tem e dá aos pobres e me segue, aí o rapaz sai cabisbaixo, né? Por quê? Ele não quer se desfazer das fortunas dele, das propriedades que ele tem, né? E aí, será que ainda existe isso nos dias de hoje? Muito, né? A gente inclusive vê aí guerras, brigas, né? Separações pela questão dessa posse cada vez mais, querer mais propriedades, né? E aí, Emmanuel, essa passagem já está em Mateus, né? Então, no Evangelho comentado por Emmanuel, no Evangelho de Mateus comentado por Emmanuel, esse livro que eu mostrei para vocês, Emmanuel nos diz que, na verdade, a gente ainda não sabe possuir, né? Ainda não sabemos o que realmente devemos possuir, né? E ele diz também que não é o caso da gente deixar de ser aquela formiguinha previdente, né, trabalhadora e previdente, e se tornar a cigarra preguiçosa. Não é isso, né? É a questão da gente ter a visão de que certas coisas não valem a pena, né? O valor de certas coisas materiais são mínimos, se nós abrirmos o nosso entendimento, né? Então, é nesse sentido que Emmanuel vem nos falar, e ele completa aqui com esse trechinho que está no slide. O homem ganhará impulso santificante compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a quem? Pertencem a Deus, que lhes concederá de acordo com seus méritos. Então, essa lição, se bem aprendida, né, do que realmente é as nossas verdadeiras propriedades, né? Nada é nosso, nós não temos nada além do que está dentro de nós, além da nossa essência. O resto não é nosso, né? Então isso nos ajuda, né, a não querer voltar do caminho cabisbaixo e triste como o rapaz aí da parábola, né? Isso nos ajuda a esses desejos de propriedades não nos trazerem o contrário do que às vezes nós imaginamos, né? Trazer dor e sofrimento. Então, que nós continuemos tendo essa consciência, né? De que nada é nosso, para que nós não venhamos até a sofrer mais tarde, né? E continuando aqui, o item 3, Kardec vem falar sobre a avareza, né? E ele traz aí a dica para nós nos preservarmos
da avareza. E Emmanuel diz que a avareza não é só guardar moedas, dinheiro, né? Nós vamos comentar aqui nos próximos slides. Mas para ilustrar essa questão da avareza, o item inicia com esse trechinho, que está em Lucas também, que diz assim: então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou, que nos cabe. E Jesus lhe disse: ó homem, quem me designou para vos julgar ou para vos fazer as vossas partilhas? Tipo, eu não estou aqui para isso, né? E acrescentou: tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza. Seja qual for a abundância em que o homem se encontre, a sua vida não depende dos bens que ele possua. Jesus deixou a dica, né? Mas mesmo assim, logo após esse diálogo aí, ele conta a seguinte parábola. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, essa parábola, ela nos traz, assim, que a gente pode comentar aqui rapidamente, pelo menos 3 pontos, né? O primeiro é o do início do diálogo ali, né? Antes do vídeo, que o Cristo fala da questão de... Deixa eu voltar aqui. De que a nossa vida não é feita, né, dos bens materiais. Falou lá pro rapaz que estava querendo que dividisse, né, a herança lá com o irmão, né? Então o Cristo fala que a nossa vida não depende desses bens que a gente possui, né? Não vamos ser melhores, mais evoluídos de acordo com os bens que a gente possui. E já na parábola, Jesus não, né? Deus, lá na parábola que Jesus está contando, chama o rapaz lá de insensato, né? Porque, com razão, né, gente? Como que o rapaz vira para Deus e diz que vai derrubar o seu celeiro para construir um maior, para colocar mais coisas, né? E depois que vai dizer a sua alma que ela conquistou tudo aquilo e agora pode descansar, né? E aí o que Jesus conta na parábola, né? Que Deus fala: insensato, né? Ainda hoje ele perderia a vida, né? E de quem que ia ser aquele monte de bens amontoados, guardados, né? Então, pessoal, a verdade é
que nenhum de nós sabemos a hora que a gente vai, né? E a reflexão que a gente tem que tirar desse trecho, dessa parábola, vale a pena se indispor, brigar, às vezes até rachar uma família, né? Por conta de herança, de bens, de divisão de bens, desestruturar mesmo uma família, brigas, desentendimentos, né? E às vezes mágoa, passam muito tempo sem se falar, por conta desses bens que vamos amontoando e que nem o nosso próximo minuto da nossa vida nos pertence, né? Não sabemos o que vai acontecer daqui a poucos minutos, daqui a algumas horas, dias, né? Nós não sabemos. A qualquer momento, qualquer um de nós pode retornar, né, à pátria espiritual. E já imaginou retornar tendo se indisposto com várias pessoas, com a família, com os amigos, né? Por conta de querer deter posse, né? Juntar fortunas. Mas tem muita gente assim ainda, pessoal, que tem esse não sei se é a insegurança ou se é só a ganância de juntar, guardar, não sabe nem para quê, né? Mas algo ali lhe chama a guardar, a juntar, né? E quanto mais ganha, mais quer e mais guarda. Então essa parábola, Jesus encerra dizendo que assim né, os que juntaram os bens na terra, mas que não são ricos de Deus, né? E aí eu trouxe o trechinho de Emmanuel, do Fonte Viva, que diz: assim será, guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas se não és senhor da tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura, né? Então, como eu falei antes, o nosso patrimônio é a nossa alma. Só isso, né? E se a gente não despende tempo e atenção para isso, né? Se a gente não faz esforço e busca coisas que vá aumentar essa riqueza, né? O demais, como diz aí, pode ser uma simples introdução à loucura. Quantos vemos, né? Quantos relatos de espíritos que tiveram muitos bens, muita fortuna, né? Que chegam no plano espiritual ou que vêm numa próxima existência, né? Com ali os pensamentos desencontrados, as ideias, né? Vêm com algumas doenças. E quantos não ficam nessa condição de loucos, né? De tanto apego, de tanto materialismo, né? Ganância. A pessoa se fecha nessa redoma, nessa caixinha da ganância, do ter, né? E quando vê, já se perdeu, já foi tomado por isso. E o que Emmanuel nos diz aqui é que não adianta, né? Tanto título, tantas posses, se a gente não detém a nossa alma, se a gente não é senhor da nossa própria alma, né? A nossa alma a gente deixa ao acaso aí, deixa, né? Deixa a vida me levar, fica querendo deixar para os outros cuidarem, né? Mas essa sim é a fortuna que é a obrigação nossa, né? De fazer crescer. Então, em relação à avareza, que eu disse anteriormente, não é só juntar dinheiro, né? É a questão de qualquer coisa parada, né? Como diz aqui, a própria natureza ensina que recursos acumulados sem utilidade apodrecem
e se perdem. Aí dá o exemplo até da água, que é um bem divino, né? Mas é só observar a água parada. Apodrece, né? Perde ali o valor, fica uma água que não dá para usar, né? Então, qualquer coisa que fique parado, sem uma utilidade, né? Está tendendo a esse apodrecimento, vamos dizer assim, né? Não só o dinheiro exige um direcionamento adequado, mas a autoridade exige sabedoria para exercê-la, né? Os projetos elevados necessitam de execução efetiva. Os ideais de perfeição necessitam da exemplificação para serem aproveitados pelos semelhantes. Então, na questão dos títulos de autoridade, não basta só autoridade, tem que ter sabedoria para exercer essa autoridade, né? Os projetos elevados não se bastam se não tiver uma execução efetiva, ficar ali só no papel, né? Os ideais de perfeição também não são de nada se não tiver o exemplo e se não forem aproveitados pelo próximo, né? Então, fica para nós mais essa reflexão, né? Essa palestra de hoje está bem reflexiva, né? Porque ela foi toda... Esses 5 itens são só de parábolas ou trechos do Evangelho, né? Nem tem quase comentário de Kardec. E aí, quando tem muito Evangelho, é sempre muito rico, né? Os ensinamentos. Então, caminhando aqui agora, nós vamos falar de uma figura, né, que foi um exemplo e foi mal interpretado, né, digamos assim, era mal visto, mas no fundo tinha ali uma sede muito grande de encontrar Jesus, né? E a história dele é uma história muito bonita, que ele possa servir realmente de exemplo para nós, né? Cristo espera o nosso arrependimento de muitas coisas, como esperou, né, deste personagem que se chama Zaqueu, né? Vamos ouvir um pouquinho da história dele através de uma música muito bonita, de uma dupla maravilhosa. Vamos lá. Quero ver o esperado
parar mais, né? Mas o nosso tempo tá chegando ao fim. Essa música tem 5 minutos, muito bonita, né? Traz aí de forma cantada um pouco da história de Zaqueu, né? Que nem ele se acha merecedor de Jesus ir na casa dele, né? Só que Jesus já lhe conhecia os sentimentos, né? Jesus já sabia, assim como nos conhece, como sabe dos nossos sentimentos, né? Jesus já sabia a índole de Zaqueu, já sabia que ali tinha uma pedra preciosa, né? E então Zaqueu, né, como disse aí na música, vocês puderam prestar atenção, passa na prova, né? Porque isso foi um teste ali que Jesus fez com ele, né? Para ver se ele ia passar na prova, foi lá na casa dele e ele se saiu super bem porque ele era um espírito bom, né? Uma boa pessoa, tinha boas intenções. E naquele momento ali, aquela visita foi decisiva para ele, né? Era só o que estava faltando, né? Para mudar toda a história dele. Ele já tinha essa sede de conhecer Jesus, de ver Jesus, né? E ele tão pequenininho subiu na árvore no meio da multidão, né? E Jesus enxergou ele, né? Como, né? Com o coração, porque Jesus, com seu magnetismo, captava várias coisas à distância, né? E aí Jesus fala, né? Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido, ou que estava perdido, né? Ele diz que o Filho do Homem, no caso ele, né? Ele foi em busca, né? De salvar, entre aspas, o que estava perdido. Então ele saiu dali com êxito na visita dele, né? Jesus, no caso. Então ele se alegrou muito e disse que naquele dia entrou a salvação naquela casa, né? Porque Zaqueu recebeu muito bem, Zaqueu já tinha essa vontade de mudar e ele disse que restituiria, né, a todos e pagaria 4 vezes mais. Então passou na prova, né? Porque ele tinha um sentimento bom, tinha um coração bom, né? E para encerrar, nós trazemos aqui o último item, que vai falar da parábola do mal rico. Para quem não está lembrado, essa parábola é aquela que havia um homem rico, sempre bem vestido, de linho e púrpura, mas havia também um mendigo chamado Lázaro. Lembraram agora da parábola do mal rico e do Lázaro? Lázaro era um mendigo que estava à porta da casa deste homem rico, só que diferente do homem, né? Ele não estava vestido de linho e púrpuras. Lázaro estava vestido de chagas, feridas mesmo, né? E estava ali na porta daquele homem rico com a esperança de que ia matar sua fome. Mas não ganhou nada a não ser a lambida dos cachorros, do cachorro do homem rico. E aí chega um dia que Lázaro desencarna, né? E é resgatado pelos espíritos, né? Elevados. E o homem rico também desencarna. Só que ao contrário, é levado ali para áreas de trevas, né? E um dia o homem rico, elevando seu pensamento a Deus, ele enxerga, né? Abraão, que é
na parábola, né, fala Abraão, ele enxerga Abraão e Lázaro, lado a lado. E aí ele clama, né, Pai Abraão, tem piedade de mim, e manda que Lázaro umedeça a ponta dos dedos, molhe os dedos e venha aliviar-me, né? Ele falando ali, o homem rico. E aí Abraão diz que o que ele tinha que ter, ele já tinha tido na terra, né? Já tinha tido tudo na terra. E que o Lázaro só teve sofrimento na terra, né? E mesmo assim cumpriu com o objetivo da sua encarnação. E agora Lázaro, né, estava sendo consolado e o homem rico estava naquela situação ali das trevas, né, de tormentos. Então, o que a gente pode fechar aqui essa palestra de hoje, né, que falou sobre as riquezas de diversas formas, né, e que nós temos ali que fazer escolhas, né, do que o que deve ser o centro da nossa vida, como eu disse, né, não é sair do mundo, mas é ter a consciência do que é o centro da nossa vida, o que é prioridade na nossa vida, né, e traçar ali, trilhar, caminhar naquele sentido. Então, o que levou Lázaro aos céus, né, como diz na parábola, não é porque ele era pobre, né, e o rico para as trevas porque ele tinha dinheiro. O que levou Lázaro às colônias espirituais boas foi a humildade que ele teve, a resignação, né, de saber cumprir, passar pela sua provação. E o que levou o rico para aquela zona ali de desconforto foi a sua displicência, né? Displicência é o termo mais adequado de usar, né? Quando ele tinha muitos irmãos batendo a sua porta pedindo e ele tinha muito a oferecer e simplesmente foi displicente, né? Então, como diz aqui Emmanuel, o problema, pois, do céu para Lázaro e da expiação para o rico é de simples atitude. E isso nos induz a meditar nas oportunidades de progresso e sublimação que o Senhor nos confere, né, para que o tempo amanhã não nos encontre categorizados à condição de réus de nós mesmos, em nós mesmos, né? Então, como Emmanuel diz aqui, que é uma simples questão de atitude, né, vem essa reflexão para nós. Será que nós estamos aproveitando as oportunidades de progresso que a gente recebe todo dia, que o Senhor nos dá, né? Então, que a gente também possa ficar com essa reflexão aí da atitude. Foi questão de atitude, tanto do Lázaro, né? O Lázaro teve uma atitude e o homem rico teve outra atitude, né? Não era porque um era pobre e outro era rico que eles foram para locais diferentes. Foi por questões de atitude, né? Valores morais. E aí, para finalizar a reflexão, naquele livro que eu mostrei, tem mais esse comentário de Emmanuel, intitulado Estudando a Riqueza. O que vem dizer para nós? Não é somente o rico da parábola o grande devedor diante da vida. Temos conosco os usurários da inteligência que se ocultam nas floridas trincheiras da inércia, os abastados da saúde que desamparam os aflitos e os doentes, os privilegiados da alegria que cerram a porta aos tristes,
isolando-se nos oásis de prazer. Os felizes da fé que procuram solidão a pretexto de preservarem contra o pecado. Os filhos da mocidade que menosprezam a velhice. Os favorecidos da família terrestre que olvidam os peregrinos do mundo sem carinho e sem lar. Então, como eu falei, será que riqueza é só os bens materiais? É só os ricos que podem ajudar? É só os ricos que vão ser penosamente comprometidos se não usarem bem o seu dinheiro? Não, né? Todos nós. Porque não é somente o rico da parábola o grande devedor da vida, né? Quantas vezes a gente deixou de atender alguém que bateu a nossa porta, igual Lázaro bateu lá na porta do rico, né? Quantas vezes tratamos mal irmãos mais ignorantes, não tivemos paciência, né? Fomos negligentes. Enfim, que nós possamos refletir se nós também estamos fazendo o bom uso das nossas riquezas, né? Porque se não estivermos fazendo o bom uso da riqueza, não poderemos ali seguir e servir a Jesus, né? Porque as nossas riquezas são essas. E se não pode servir um e o outro, que são totalmente diferentes, ao mesmo tempo, quem a gente vai estar servindo? Então, com essa reflexão, eu convido todos nesse momento a se prepararem, tá? Para o nosso momento de tratamento espiritual, com o passe à distância, conduzido aí pelo nosso querido amigo Elcio. Tá bom? Fiquem todos com Deus, fiquem em paz e até a próxima terça-feira. Meus irmãos, nesse momento vamos nos preparar para o passe magnético, a transfusão de energia pela imposição das mãos, conforme ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mentalizemos sua imagem doce e meiga à nossa frente, com suas mãos estendidas sobre as nossas cabeças. Recebamos essa energia poderosa no nosso centro de força coronário, nos preparando para o nosso tratamento espiritual. Mentalizemos agora uma cachoeira caindo sobre as nossas cabeças, banhando todo o nosso corpo e removendo qualquer energia negativa que porventura esteja nos envolvendo. Busquemos nos desapegar de tudo que seja deletério, oriundo das nossas próprias imperfeições morais. Deixemos de lado as dificuldades do dia a dia, relaxando a nossa mente, nos concentrando na luz que vem do céu. Uma limpeza completa é realizada no nosso ser nesse momento. Nesse instante, vamos receber o passe de reposição. Mentalizemos o sol irradiando intensa luminosidade sobre as nossas cabeças, nos fortalecendo com o seu fulgor. Recebamos de bom grado todas essas energias que vêm do alto, envolvendo todo o nosso ser. Esse ambiente está repleto de luz, muita luz a nos envolver. Façamos o exercício da respiração nesse momento, absorvendo todas as energias que nos envolvem, segurando os nossos pulmões e expirando. Todas as células do nosso organismo recebem essas luzes, se fortalecendo e se harmonizando. Mentalizemos em especial aquelas regiões do nosso corpo onde tenhamos maiores dificuldades, dores ou desarmonias. Roguemos o auxílio do alto para sanar as nossas dores.
busquemos envolver todo o nosso ambiente doméstico nessas luzes, abraçando mentalmente todos os nossos familiares. Agradecemos profundamente a Deus e aos nossos amigos espirituais pelo tratamento recebido através do passe, e que possamos ter uma semana de paz e de confiança em sintonia com o nosso Mestre Jesus. Que assim seja.